Bom, hoje nós vamos estudar mais uma porção da palavra de Deus que está em João capítulo 1, versos 29 a 34, e hoje a gente finaliza o capítulo 1 de João. 1, 29 a 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Bom, então a Bíblia começa dizendo assim, olha, no dia seguinte, João viu que ele vinha e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Embora a figura do Cordeiro possa apontar para a mansidão de Jesus, esse não é o foco de João Batista. O que a ênfase de João Batista era dizer que em Jesus estava o sacrifício escolhido por Deus para expiar o meu e o seu pecado, o nosso pecado. Quando João Batista começou a anunciar a chegada daquele que vem, ele não o conhecia. Olha que João Batista e Jesus até brincaram juntos, mas João Batista jamais podia acreditar que aquele que ele convivia com ele era o Cordeiro de Deus que iria ser morto no lugar de João Batista, no lugar meu e no seu. Ele ainda não o conhecia, mas após Deus lhe mostrar o sinal sobre ele, João Batista já podia conhecê-lo quando se encontrava com ele, a qualquer momento, em suas andanças e pregações. Conforme o relato do evangelista, de João, o evangelista, João Batista estava fazendo o seu trabalho quando, de repente, vê Jesus que vem em sua direção e o saúda de uma forma totalmente estranha aos ouvidos dos ouvintes. E assim, surpreendendo os ouvintes, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento, João Batista faz uma midrash. Midrash é fazer um estudo que vem desde Gênesis, passando pelos profetas até o final de Apocalipse. Então, João Batista faz uma midrash, levando a mente dos seus ouvintes para a Torá, em Gênesis, passando pelos profetas e chega ao Apocalipse de uma forma incrível. Então, a gente vê agora, quando Adão e Eva cometeram pecado, comeram o fruto proibido, o pecado entrou, tomou conta como um câncer que se enraizou no corpo humano, gerando a morte, tanto física quanto espiritual, passando de geração a geração. O justo juiz, que é o Todo-Poderoso Adonai, desce para fazer uma audiência. E assim chama Adão e Eva, que estão cobertos com vestes feitas por mãos humanas e que não salvam, a fim de que se convençam do pecado.
Então o Senhor Deus não vai logo condenando, começa a conversar com eles, para que eles se convençam e tenha tempo de se arrepender. Então, se convençam do pecado. Adonai começa a audiência, os réus que tentam se defender e em seguida aplica a sentença. Então, Adonai começa a sentença. Os réus, Adão e Eva, tentam se defender e a sentença vem na sequência, seguido de sua misericórdia. Olha o que está em Gênesis, capítulo 3, versos de 8 a 19, que diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Tudo para fazer ele cair em si. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, olha na tentativa de se recuar: A mulher que me deste por companheira, ela deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E ela disse então: A serpente me enganou e eu comi. Até hoje o ser humano joga sempre a culpa em outra pessoa. Ele não pede perdão, lógico, de cara. Ele sempre acha que é achar um culpado. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás o pó, e pó comerás todos os dias da tua vida. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvido à sua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, de 8 a 19. A paz do Senhor, Alexandre e Lucas, Deus te abençoa. Muito obrigado por estar aqui. Adão entendeu e se convenceu do erro que cometeu. Após se convencer do pecado, entendeu que havia misericórdia nas palavras do Criador e teve fé. Razão pela qual olhou para sua mulher, que não tinha nome ainda, e disse: Ravá, vida. Ravá, no hebraico, significa vida. Só que Ravá foi traduzido como Eva, que pode ser mãe dos viventes, mas no original está Ravá, vida. Então, aí Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Na Bíblia hebraica Stuttgartensia, Bereshit 3:20 diz: Vaikra Hadam Shem Isto Ravá Kihiv Hayetá com Enkol Hai. Ou seja, e chamou Adão a sua mulher Ravá, vida, porquanto ela é a mãe dos viventes. A palavra Ravá tem gematria 8. E no hebraico as palavras, elas têm peso numérico. E esse peso numérico te leva a outras palavras. Então, Ravá, que significa vida, tem gematria 8.
Assim a palavra Yeshua também tem gematria 8. Adam vet Havá tem gematria 90. E também outra palavra que tem gematria 90 é man de maná, maim de água e meler de rei. Todos têm gematria 90. Havá significa vida e foi traduzida como Eva. Naquele instante, Deus viu que Adão estava convencido do pecado e arrependido do que tinha feito. Teve fé e chamou sua mulher de Havá, que significa vida. E essa é a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque a salvação das vossas almas, porque aquele que foi morto antes da fundação do mundo está entre nós. Então um cordeiro foi morto para cobrir pecado. Mas, João está dizendo, este cordeiro é um tipo de Cristo. Aqueles cordeiro que era morto para cobrir pecado é um tipo de Cristo. É uma sombra de Cristo. Esse tira o pecado. Gênesis 3:21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O carneiro foi morto em lugar de Isaque, também é um tipo de Cristo. Gênesis 22:13 diz: E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Esse cordeiro, que é Jesus Cristo, morreu em lugar da Vilma, em lugar das nossas pessoas. O profeta também fala do cordeiro que foi morto para nos dar redenção. Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jeremias 11, verso 18 e 19, parte A, também fala: E o Senhor me fez saber, e assim o soube, então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levavam à matança. Esses dois grandes profetas tiveram a visão de alguém que redimiria o seu povo mediante seu sofrimento e seu sacrifício, o seu sangue derramado, aceitos, e ele fez isso aceitando tudo com humildade e muito amor por nós. João quer que todos saibam que os profetas sonharam com aquele que amaria, sofreria e morreria por seu povo. E apontando para Jesus diz: Ele está aqui, ele chegou. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, capítulo 7, verso 17, diz: Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha o que resulta o sofrimento dele. Toda lágrima que nós choramos aqui será limpada por causa do sofrimento de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício varreu dos altares os cordeiros, os carneiros que eram mortos. Ele ofereceu um sacrifício único, perfeito, completo e cabal. João era filho de um sacerdote e sabia muito bem o que eram os sacrifícios do templo. Sem dúvida, conhecia todo o ritual do templo e seus sacrifícios. Cada manhã,
e cada tarde ou noitinha, um cordeiro era morto, era sacrificado no templo, um cordeiro para os pecados do povo. Isso está em Êxodo 29, 38 a 42. Mesmo no tempo em que as pessoas morriam de fome, durante a guerra ou cercos, jamais deixavam de oferecer o cordeiro no altar do templo. João estava dizendo: no templo se oferece um cordeiro cada noite e cada manhã pelos pecados do povo, mas o único sacrifício que pode libertar os homens do pecado está neste, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é tão importante sabermos a identidade de Jesus? Por que João foca tanto na identidade de Jesus? Olha, nós já vimos lives aqui, estudo, onde nós vimos que Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é uma fonte de vida, é fonte inesgotável, é a luz do mundo, é Deus. Então, por que João dá tanta ênfase na biografia de Jesus? Porque quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais o peso de saber que ela tenha morrido nos afeta. Uma coisa é eu dizer que alguém morreu, outra coisa é eu dizer que o meu irmão, o meu pai, a minha mãe morreu. É diferente, porque quando eu conheço a pessoa que morreu, a dor é mais intensa. E João, então, quer que todos nós saibamos quem é Jesus e o que ele vai fazer. Tá? Então, porque quanto mais conhecemos uma pessoa, mais o peso de saber que ela tenha morrido nos afeta. As perguntas são sempre: quem era essa pessoa? O que ele fez de relevante? Qual o relacionamento dessa pessoa comigo? Se eu tenho resposta para essas perguntas, eu me comovo com muito mais intensidade. Uma coisa, olha aqui um exemplo, uma coisa é nós sabermos que um jovem de 34 anos morreu. Outra coisa é nós sabermos que este jovem que morreu aos 34 anos de idade foi Ayrton Senna. Pois nós sabemos quem ele é, todo brasileiro conhece Ayrton Senna. O que ele fez e o relacionamento que tínhamos conosco. Ao nos presentear todas as manhãs de domingos com vitórias no pódio. O que João Batista fala acerca de Jesus tem muito peso, porque conforme disse Jesus, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Olha o que diz João 1, 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, que é Jesus, para que todos crescem por ele. Aí continua, e Jesus, o Cordeiro de Deus, que será morto para expiação, a fim de tirar o pecado que a serpente, que é Satanás, introduziu em Adão, levando toda a humanidade à morte eterna. Porque, através de Adão, a semente do pecado mortal atravessa gerações. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos fora estão do reino de Deus. Paulo chama Jesus de Cordeiro Pascal e diz: porque não precisamos mais usar o templo para fazer sacrifícios de animais. E ele diz em 1 Coríntios 5 e 7, alimpai-vos, pois o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em Atos 8, 27 a 37 diz que o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, produz efeito tão grande até o dia de hoje. Então,
e até o dia de hoje salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Basta apenas crer. Olha que diz Atos 8, 27 a 37. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado em seu carro, lia o profeta Isaías. Lindomar, tudo bem, querida? Um abração aí para toda a família e seu pai, tá bom? Figura maravilhosa. E ele disse, e Filipe, correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse ao lado dele no carro. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro. O etíope queria saber quem foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De quem o profeta está dizendo? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe aproveitou e disse, abrindo a sua boca, Filipe, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que tem salvação para minha alma. Jesus é realmente o Cordeiro de Deus que viveu entre nós e não teve sujeira em suas vestes. Não se contaminou com nada deste mundo para nos ensinar o princípio da santidade que Deus exige de cada um de nós. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. O livro de Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro de Deus por cerca de 30 vezes. Nossos pensamentos acerca de Jesus precisam ser realinhados conforme essa apresentação de João Batista. Devemos servi-lo fielmente como nosso Criador, nosso Senhor e Senhor Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco, que está sempre presente. Devemos obedecer lealmente a Jesus Cristo como Rei, advogado e juiz que é. Devemos estudar todos os ensinos que Jesus nos ordenou zelosamente como mestre, profeta e sumo sacerdote que ele é. Devemos andar diligentemente em seus passos como nosso exemplo. Acima de tudo, porém, devemos olhar para ele como nosso sacrifício, como nosso substituto, aquele que levou nossos pecados e todas as maldições que estavam sobre nós para a cruz do Calvário. Portanto, se você crê, quando nós cremos em Jesus, todas as maldições que estavam sobre nós já foram quebradas, são quebradas imediatamente, tá? Então não precisa gastar dinheiro com livros, quebra de maldição. Aceitou Jesus, já é quebrada as maldições.
Olha que José queria deixar Maria. O anjo cercou, e José tinha na sua descendência, na sua linhagem, uma maldição, que jamais poderia ter um filho que fosse ao trono. Quando o anjo cercou José e falou, olha, aceita Jesus que está no ventre dela, foi uma ordem, e ele, obedecendo essa ordem, quebrou a maldição. E aí, o filho de José, que aqui era o filho de José, vai para o trono. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo veio ao mundo não como rei político, não como um filósofo, não como um mestre moral, não como um operador de milagres apenas. Ele veio para morrer. Ele veio como Cordeiro de Deus para derramar seu sangue em nosso favor e fazer expiação dos nossos pecados. E Jesus veio fazer o que nenhuma religião, nenhuma quantidade de dinheiro ou esforço humano pode fazer por nós. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Cristo é o Salvador, soberano, completo, perfeito, que salva, cura e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nos rituais que aconteciam no templo, o sangue dos animais sacrificados ali cobriam o pecado. É como pôr a sujeira embaixo do tapete. Porque eles não tinham poder para tirar o pecado do mundo. Mas João está nessa fase aqui dizendo que o sangue de Jesus, Cordeiro preparado por Deus, tira, apaga, extingue o pecado do mundo. Significa o pecado de todo aquele que crer. Não há pecado que Jesus não perdoe, não há culpa que ele não remova. Esta é a maior de todas as bênçãos, não apenas para os judeus, mas também para nós, gentios de todas as nações. Jesus é o cordeiro suficiente para cada pessoa. Isso está em Gênesis capítulo 22. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família inteira. Isso está em Êxodo capítulo 12. Jesus é um cordeiro suficiente para uma nação toda. Isso está em Isaías 53. Jesus é o cordeiro suficiente para um mundo inteiro. Isso está em João capítulo 1, verso 29. Jesus é o cordeiro que foi morto e comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Isso está em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Jesus é o cordeiro suficiente para todas as pessoas do mundo, mas eficiente apenas para aquele que crê. Todas as pessoas do mundo podem ter acesso. Se creres, verás a glória de Deus. O Cordeiro de Deus morreu há mais de 2000 anos. Mas os efeitos da sua morte são atuais, poderosos e eficazes até o dia de hoje, até este momento. Todos os dias, pessoas são libertas do pecado. Todos os dias, pessoas são libertas das culpas. Todos os dias, pessoas são perdoadas e transferidas do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para as regiões celestiais. Todos os dias isso acontece. Jesus Cristo é o único caminho para se chegar diante do Pai. Única esperança que cura para qualquer tipo de enfermidade, pois nele está o Amém. Amém é uma palavra, é uma frase que significa Elohim Meler Nema, ou seja, Deus é rei fiel. Se o rei que a gente vê na Bíblia não podia voltar sua palavra atrás, quanto mais o rei fiel que é Deus. Então, Elohim Meler Nema, ou seja, Amém.
ele é rei fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. O verso 30 e 31 de João capítulo 1 diz: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Mesmo João Batista e Jesus tendo quase a mesma idade, 6 meses de diferença, João Batista sabia que ele era antes dele, que Jesus é o criador de João. E ele disse aqui, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Agora, me diz, João diz que não conhecia Jesus, mas era parente de Jesus. Isso está em Lucas 1,36. Com certeza ele conhecia Jesus, porque brincaram juntos, caminharam juntos, ouviram lindas histórias do seu povo juntos, antes de João Batista deixar sua casa e ir pregar o deserto. O que João diz não é que não conhecia Jesus, mas que não sabia que aquele Jesus que ele brincou, que andou com ele, era o escolhido, o cordeiro, o servo de Deus, que iria morrer por ele, morrer por mim e morrer por você. Nesse momento foi revelado a João, que disse, não era outro senão o Filho de Deus. Mais uma vez, João esclarece qual era a sua função. A sua única tarefa era guiar os homens para Jesus. A nossa única tarefa aqui hoje, nesse momento, é guiar para Jesus, é mostrar a Jesus. Ele não era nada e Cristo era tudo. O verso 32 diz, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E o verso seguinte diz, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu vi e tenho testificado, afirmava João, este é o Filho de Deus. João, capítulo 1, verso 33 e 34. Ao descer sobre Jesus o ruá, sopro de Deus, em formato de pomba, João Batista teve a certeza de que estava diante do Todo-Poderoso descrito pelos profetas. Isaías 11 e verso 2 diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Você percebeu que está escrito aqui que repousa sobre Jesus o Espírito de sabedoria? Quem não tem sabedoria, peça para ele. O Espírito de entendimento, quando eu não tenho entendimento do que fazer, que eu faço isso ou aquilo, peça entendimento ao Senhor Jesus. O Espírito de conselho, quando você precisa de um conselho, dobra seu joelho, fala com Jesus. O Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor, repousam em Jesus. E Isaías 42:1 diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Gentios são todas as nações de todo o mundo, que não são os judeus. Então, nós fomos alcançados por causa dessa graça de Deus maravilhosa. Lucas 3:22 diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado em quem me comprazo.
Agora João Batista não tinha mais dúvida, a ignorância foi substituída pela certeza. E por isso que ele revelava: eis aqui o Cordeiro de Deus, eu tenho certeza, é ele, eu vi. Marcos 1,8 diz: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de João significa duas coisas. Primeiro, a limpeza, a purificação. Segundo, a dedicação ou a entrada para uma nova vida, uma vida diferente e melhor. O batismo de Jesus era um batismo com Espírito Santo e com fogo. E quando esse batismo com Espírito Santo e com fogo toma posse de um homem, ocorre três ações importantes. Primeira ação, ilumina. O conhecimento de Deus vem à sua mente, vê com clareza a vontade de Deus para a sua vida, sabe qual é o propósito de Deus para cada um, sabe o que significa a vida e onde está o seu dever, o que veio para quê. Algo da sabedoria da luz de Deus chegaram até ele. O segundo ação é que esse Espírito tonifica. O conhecimento sem poder é algo frustrante, obsessivo, mas o Espírito não só nos dá conhecimento para o saber, mas também para saber o que é correto, mas também nos dá força e poder para vencer, para realizar, para cumprir a tarefa. O Espírito Santo, quando toma uma pessoa, também purifica. Mateus 3,11, Lucas 3,16 afirma que queima toda a escória das coisas más e mescla das coisas inferiores. A influência de tudo que é baixo para o homem fica limpo e puro. Mais tarde, abrindo o livro na sinagoga, Jesus confirmou tudo isso. Isaías 61, verso 1 e 2 diz, ele leu com a boca dele: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos depressivos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança também do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E agora, quem é Jesus? E ele será chamado advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, mestre, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o verbo, pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo-poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, o eu sou, Rei dos reis, príncipe
este é o Cristo de quem João estava pregando. E esse é o Cristo do estudo de João, do livro de hoje. Minha prima Cidinha, Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe a sua vida e aceite a Jesus como o único, suficiente Salvador. Creia nele para a redenção de todos os pecados, de todos os problemas e cura da nossa alma. Amém.